Então, pessoal, boa tarde. A quem está vendo esse vídeo pelo Library, eu sou o Eduardo e esse é o nosso tutorial de Git e GitHub. Hoje nós vamos apresentar somente a parte de Git, que já é um bocado de coisa, e uma outra oportunidade nós falaremos do GitHub. É que o GitHub é bem mais fácil assim. Vocês sintam-se livres para me interromper a qualquer momento, porque eu acho que eu não vou lembrar de parar a cada X números de slides para fazer perguntas. E falando em slides, a parte conceitual vai ser uma apresentação de slides, mas a gente vai fazer a parte prática também, que é a mais importante, mais para o final dessa apresentação. E como é pouca gente, vocês podem ir acompanhando nos seus próprios computadores, não se preocupe que vai ter a parte de instalação ali, se vocês estão usando Windows ou sei lá. Então, sem mais delongas, né? Eu acho importante a gente justificar muito bem, quer dizer, explicar muito bem o que de fato o Git é, para que vocês justifiquem esse investimento de tempo para vocês mesmos e para os seus orientadores, porque eu sei que todo mundo aqui só recebe chibatada no lombo de cobrança, né? E muitas vezes os caras não entendem o valor do Git, e se vocês não entendem, não saberão justificar, né? Para começo de conversa, o Git é um exemplo de sistema de versionamento, em inglês Version Control System, VCS. Um sistema de versionamento é um software que você usa em conjunto com a sua IDE para gerenciar os seus projetos. É um software que você usa para gerenciar as modificações que você faz em seus projetos. Eu digo projeto porque o Git não se aplica só a software. Pode se aplicar a você fazer um website, por exemplo, ou uma obra artística, ou mesmo um vídeo, que tenha muitos arquivos, assim. O Git é muito bom, ou melhor, sistemas de versionamento são muito bons para todas essas aplicações onde o desenvolvimento é incremental, de modo que você tem vários arquivos e quer acompanhar as modificações que você faz com ele e quer colaborar com outras pessoas. Então, o sistema de versionamento ele serve principalmente para gerar e armazenar um histórico das suas alterações. A cada alteração significativa que você faz, você manda o sistema armazenar essa alteração, ele dá um nome para essa alteração, de modo que você pode reverter a um estado anterior do seu projeto. Isso é uma coisa muito importante também. O sistema de versionamento também tem a vantagem de permitir sincronização entre diferentes dispositivos. No caso, se aplica para sistemas que trabalham com algum servidor. Facilita a colaboração com outras pessoas, na medida que as pessoas têm os seus colaboradores, todos têm uma versão atualizada do seu projeto e podem inserir modificações de modo a não atrapalhar o que o outro está fazendo, assim. Mas no final das contas, mudei de slide sem querer. Mas no final das contas, a importância de um sistema de versionamento é que ele aumenta a sua produtividade. E eu coloco isso em negrito porque muitas vezes as pessoas veem todas essas vantagens assim no sistema de versionamento, mas não entende o valor dessas coisas, desses tópicos de 1 a 4, a 1 a 5 que eu coloquei aqui, mas olha, eu lhe garanto que se você aprender Git e começar a usá-lo, a sua produtividade crescerá exponencialmente em função da sua experiência com Git. Dentre os vários sistemas de versionamento, por que usar especificamente o Git? Há um tempo atrás, existiam vários sistemas de versionamento que competiam uns com os outros. Tinha o tal do Bitbucket, ou BitLocker, não lembro, que é o antecessor imediato do Git. Tem o Subversion, tem o que chamava próprio VCS e assim por diante. Ainda existem alternativas ao Git, mas o fato é que o Git é o padrão para controle de versão em todos os tipos de projeto, seja proprietário e principalmente livre. O Git é tão dominante assim porque ele foi o primeiro a apresentar algumas vantagens técnicas em relação aos outros. Em particular, o Git é uma ferramenta 100% local, em primeiro lugar. Ou seja, o histórico de modificações que você vai construindo com o Git existe, em primeiro lugar, no seu computador. E você pode escolher compartilhar esse histórico com outras pessoas. E é para isso que serve o GitHub, Codeberg, etc.
Mas mesmo para projetos que você faz sozinho, e que são projetos pessoais, o Git já é extremamente útil, devido às vantagens que eu falei do sistema de versionamento, que eu mencionei no slide anterior. O Git tem outra vantagem, que é uma plataforma, plataforma não, é um software que funciona de maneira descentralizada, de modo que você não precisa esperar para um servidor sincronizar todas as mudanças que diferentes colaboradores fazem. Isso era o caso do Subversion, por exemplo, em que antes de fazer qualquer coisa tinha que ficar baixando as modificações que os usuários faziam. No Git você pode trabalhar na sua própria versão, depois mandar para o servidor e fazer um certo trabalho de consolidação das diferentes modificações que os diferentes colaboradores fizeram para gerar uma coisa que seja compatível. O Git também permite criar ramificações, que é uma coisa que nem todo sistema de versionamento permite, de modo que a partir de um único registro, uma única versão do seu software, você possa explorar diferentes linhas de desenvolvimento ao mesmo tempo, sem uma interferir na outra e podendo inclusive consolidar essas linhas depois. Então você pode ter uma ramificação que tem vários modelos de ramificação, né, como nós falaremos mais adiante na apresentação, mas uma utilidade disso, por exemplo, é ter uma ramificação para cada feature que você quer implementar. Então, tipo, se você tem uma base consolidada, como uma interface gráfica, etc., e você quer implementar, eu quero explorar e implementar o controle da câmera, mas enquanto isso eu quero polir um pouco mais a interface gráfica. Então, ficam duas ramificações, e depois que essas duas features são consolidadas, quer dizer, tão bem implementadas, você consolida elas. E o Git faz isso de maneira automática, na maioria das vezes, e de maneira muito rápida e leve também. Os repositórios do Git são muito leves devido ao seu sistema de armazenar somente as mudanças e de compactar tudo. Mas, como eu falei, o principal motivo para você usar Git é que ele é a principal ferramenta de colaboração com outras pessoas hoje em dia. Todo mundo está usando o Git. E ele é a principal ferramenta suportada por esses repositórios remotos de Git, como GitHub, Codeberg, etc. Agora vamos falar do modelo do Git. E por modelo, eu quero dizer como que o Git organiza seus arquivos, organiza seus comandos assim, tipo, qual que é o modelo pelo qual o Git está operando. E é importantíssimo vocês saberem disso para que os comandos do Git, que a gente vai chegar depois nessa apresentação, não sejam simplesmente fórmulas mágicas assim que você só vai metralhando no teclado, dá resultados muitas vezes catastróficos, porque você não sabe o que está fazendo, e aí tem que começar de novo tal. Isso é um buraco que muita gente que vai começar a usar o Git cai, de que não quer entender o modelo, acha que só pelos comandos vai entender o negócio muito rápido, aí as pessoas se dão mal por causa disso. Então nós vamos começar falando só do modelo do Git, sem os comandos por enquanto, mas só com figuras e explicação. Pois então, eu falei que o Git é uma ferramenta... até aqui, alguma pergunta? Acho que não, né? Então, voltando ao modelo do Git, como eu falei, o Git é uma ferramenta local, em primeiro lugar. Então, quando você quer começar a aplicar o Git a algum projeto, você cria um repositório local no diretório do seu projeto no seu computador. Então, por exemplo, se você tem os arquivos em Jupyter ou próprio Python cru mesmo, ou Java, sei lá o que, em um diretório, você acessa esse diretório e dá um comandinho, que a gente vai ver depois, para criar um repositório local. A partir daí, todos os arquivos nesse diretório, eles passam por um ciclo até serem registrados no repositório do Git. E qual que é o papel desse repositório? Ele vai armazenar informações sobre o seu projeto e principalmente todo o histórico de modificações. Então, nessa figura eu representei o histórico por essa pastinha aqui, e a gente vai chegar em cada uma dessas partes agora, né? Mas o ciclo de um arquivo para o Git é o seguinte, todo arquivo no Git passa por esse ciclo. Primeiramente, ele começa não rastreado, ou seja, ele está naquele seu diretório, mas o Git sabe que ele existe,
mas para o Git, isso, a não ser que você fale para o Git, ele vai considerar essa uma parte que não pertence ao seu projeto. E aí, quando você especifica para o Git quais são os arquivos importantes para o projeto, esses arquivos passam a ser rastreados ou ignorados. Os arquivos ignorados, o Git vai esquecer que existe. Já os rastreados é onde o Git vai começar a acompanhar as modificações que você faz nesse arquivo. Então, tendo os arquivos rastreados, você começa a fazer as modificações e os arquivos ficam no estado modificado. Estando modificado, ainda tem um passo intermediário até a modificação ser aceita no registro, no repositório. Você tem que preparar esses arquivos. E vocês não estão vendo minha câmera, né? Mas é preparar entre aspas, assim, porque não há uma tradução em português muito certa do termo que eles usam no Git, mas a gente escolheu esse termo que às vezes é mais intuitivo. E por fim, depois do arquivo rastreado, modificado e preparado, ele pode ser registrado no repositório. Então, nessa figura, a gente mostra o ciclo de vida dos arquivos A, B e C. Primeiro você começa criando o repositório. Então, primeiro nós temos os 3 arquivos aqui, A, B e C, e eles estão cinza para representar que o Git não está rastreando eles. O Git não sabe se esses arquivos pertencem ao seu projeto ou não. Aí, você dá um comando para o Git começar a olhar, digamos assim, para o arquivo A e C. Ele vai começar a rastrear esses 2 arquivos e você inclui... Olha uma motona passando aqui. E aí você inclui o arquivo B numa lista de arquivos a serem ignorados, que a gente vai falar depois, de modo que, na etapa de preparação, nós temos o arquivo A e C sendo acompanhados, eu representei isso pelo Git olhando esses arquivos, ele vai estar monitorando esses arquivos, e o B sendo ignorado. Então, para você efetivar essa mudança, ou seja, de você começar a acompanhar esses arquivos, você dá um outro comando, e esses arquivos são copiados para o repositório, porque essa é a primeira vez que esses arquivos aparecem no seu projeto. Beleza. Aí eu faço uma modificação no arquivo A. Como o Git está acompanhando o arquivo A, ele detecta essa modificação. Então, tendo essa modificação detectada, você pode preparar esse arquivo, manda para essa próxima fase. E se você decidir registrar essa modificação, a modificação vai para o seu repositório. Mas somente a modificação é registrada. Por isso que os repositórios do Git acabam tão leves assim, porque ele registra somente o arquivo original e as várias modificações. Então, esse é o modelo fundamental em português. Agora, nesse slide, nós temos os termos que a gente vai usar de fato, inclusive com alguns exemplos de comandos. Para você criar um repositório, você usa o git init, e não se preocupe, a gente vai chegar na parte de todos os comandos específicos, é só um spoiler essa parte. E o repositório, ele fica numa pasta .git que é criada ali no seu diretório do seu projeto. Assim que você dá git init, ele cria essa pasta. Aí, para você fazer com que o Git comece a acompanhar os arquivos, você dá o git add, né, de adicionar os arquivos, e o Git vai começar a acompanhar o A e C, por exemplo. O B você põe no git ignore, e o B vai ser ignorado. Aí você dá um git commit, que é o comando para registrar as modificações, e o A e o C são registrados. E a mesma coisa acontece aqui, depois que você faz a primeira modificação no arquivo A. Como ele já foi adicionado, ou seja, o Git está acompanhando o arquivo, ele detecta a modificação, você dá um git add para ele ir para staging area, que a gente traduz como área de preparação, assim, e por fim um git commit quando você quer salvar essas modificações. Então ele vai para o histórico. O nome dessas etapas que eu apresentei antes, que o Git de fato usa, é untracked, para arquivos que não estão sendo acompanhados nem ignorados por o Git não sabe o que fazer com eles, a não ser que você especifique. No caso, corresponde ao A, B e C em cinza aqui. E aí a próxima etapa é tracked ou ignored, ou seja, acompanhado, rastreado ou ignorado. Aqui a gente está representando os acompanhados por verde. Tem o modified, que aqui é representado
o A em amarelo aqui, o staged, que são os arquivos em preparação para serem registrados e que ficam nessa staging area, e por fim, committed, ou seja, são esses arquivos que estão no histórico, estão registrados. Então esse é o modelo fundamental do Git, porque o modelo, quer dizer, é o ciclo por qual todos os arquivos em um repositório Git têm que passar, em cada versão do seu programa. Alguma dúvida até agora? Tudo bem? Tudo certo. Ah, muito bem. Me responda isso tudo bem, porque às vezes eu acho que eu caí a internet, né? Porque tá todo mundo mutado. Então, tudo isso que eu falei se aplica a somente um ciclo, digamos, a um commit, um registro no repositório. Mas, claro, não seria um sistema de versionamento se você não pudesse ter vários registros. E o conjunto de todos os seus registros formam um histórico que pode ser representado, no caso do Git, como um grafo. Nessa figura ao lado, nós temos que cada nó nesse grafo aqui é um commit. E, aliás, para quem não sabe o que é um grafo, rádio, me corrige aí, viu? Mas é basicamente uma rede que tem nós e tem ligações entre diferentes pontos, assim, e pode ser um grafo em que essas ligações têm uma orientação ou não. No caso do Git, é um grafo com orientação, porque cada nó que corresponde a um registro, a um snapshot, um estado do seu projeto, aponta para os seus sucessores e seus descendentes. Quer dizer, seus descendentes e os seus antecedentes. Então, nessa figura aqui, cada pastinha é um nó do grafo e representa um snapshot do seu projeto, ou seja, um estado do seu projeto. Ele começa aqui no estado inicial, aí você faz algumas modificações em um arquivo, dá um commit, ele vai para esse outro estado. E uma das vantagens do Git é que você pode fazer desse modo ramificado. Então, a partir desse mesmo nó, desse mesmo registro, dessa mesma versão do seu programa, você pode fazer um commit no ramo principal, que é o main, ou você pode criar um outro ramo e fazer um outro commit, de modo que nós temos duas versões paralelas aqui, e inclusive depois mesclar essas duas versões, de modo que nós temos uma versão consolidada aqui. Então, nessa figura nós temos três ramificações, né? A principal, que é o ramo main, o branch 1, que é o ramo 1, e o branch 2, que é o 2. Todos esses branches acabam sendo mesclados no branch main, eventualmente, mas não precisa ser assim. Você pode ter um número qualquer de ramificações existindo paralelamente. E isso aqui é armazenado naquele repositório do Git. O principal é o main, como eu falei, mas existe também um outro ponteiro chamado head, que aponta para qual versão nesse histórico está sendo observada, está disponível no momento. Eu representei essa head assim, por esse Git olhando para algum nó nesse grafo, algum commit. O head ele sempre vai apontar para o registro nos quais os arquivos você consegue modificar no momento. Então, se você mudar a posição desse head, a versão dos seus arquivos vai mudar aqui. Por isso que eu até representei aqui que o head está olhando para esse registro e tem um arquivo A, B e C aqui que você pode mudar. É o que está acessível no seu sistema de arquivos. Dúvida até agora? Tá ok? Rádio? Tudo certo. Muito bem. Nesse próximo slide, nós temos alguns comandos, já para fazer uma prévia assim na parte de comandos, que nós vamos chegar muito em breve, de como que você vai montando esse grafo aqui das suas versões. Entre uma versão e outra, tem sempre um git commit, e como eu falei, o commit ele armazena o estado dos seus arquivos do seu projeto no repositório, então cada um desses aqui a gente pode chamar de commit. Isso é uma linguagem muito comum, chamar cada um desses nós nesse grafo como um commit.
um registro em português. E aí, para você criar uma ramificação, você usa o git branch e o git commit para adicionar um registro na ramificação, porque assim, se você só criar a ramificação e não dar nenhum registro, ela vai continuar sendo idêntica ao main aqui, vai continuar no mesmo ramo. Então, tipo, se você mudar, para você adicionar um ramo de fato, você tem que criar o ramo e adicionar um commit nele. E por fim, a gente pode mesclar diferentes ramos usando o git merge, especificando como argumento o ramo para o qual a gente quer mesclar. A gente poderia, nesse branch 1 aqui, mesclar com o branch 2 também, por exemplo. Não precisa partir do ramo, quer dizer, ele não precisa ser mesclado necessariamente no ramo de origem. Então é isso. Espero que esteja tudo certo agora. Esse é o modelo fundamental do Git. Se não está muito claro, não se preocupe, a gente vai chegar nos comandos do Git, esse negócio vai fazer mais sentido. Então, só vi umas mensagens aqui, desculpa. Isso vai ser editado depois. Agora vamos chegar à parte de instalação do Git. Isso vocês podem acompanhar durante a apresentação, até porque é pouca gente aqui, né? Então é fácil de resolver os problemas que vão aparecendo. No Windows, você acessa esse site, baixa esse arquivo, executa e é isso. Murilo, você quer fazer essa demonstração em tempo real aí? Então você acessa esse site aqui, aí vai ter essa página. Para acessar esse site aqui, basicamente você pesquisa em qualquer plataforma de pesquisa, sei lá, o Google ou qualquer coisa, Git Download Windows, aí ele vai te mandar para esse site aqui. Aí você vai querer clicar aqui nesse 64-bit Git for Windows Setup, que é nessa parte de Standalone Installer. Aí ele vai baixar esse arquivo aqui. Aí eu já vou executar aqui. Então, o processo de instalação é bem simples aqui. Você vai clicando em Next aqui. Como eu já instalei ele uma vez, ele vai perguntar se... ele vai falar que a pasta já existe, né? Eu vou só dar sim aqui. Então, aqui você pode deixar como padrão, não tem muito o que mudar. O padrão é suficiente para fazer tudo o que você quiser. E essa parte aqui é a parte que importa. Aqui você vai escolher o editor de texto que você vai querer editar os arquivos do próprio Git. Então, isso aqui é bem importante aqui no Windows, porque dependendo se você não tiver o programa, ele não vai saber o que abrir, né? Então a gente vai usar aqui o Notepad, que é o que já vem aqui, ele já fala aqui, ó, já vem com Windows. Então a gente vai usar o Notepad como programa padrão. Aí a gente pode clicar em Next, aqui você pode deixar o padrão, que é deixar o Git decidir. Esse aqui também pode deixar padrão. Pode dar Next, Next também. Isso aqui pode dar Next também. Esse aqui você pode escolher entre usar a janela padrão do Windows ou usar o Mint. Eu extremamente recomendo que vocês usem o Mint, porque ele vem com uma integração com o Bash, então você consegue executar vários dos comandos que o Eduardo vai mostrar mais para frente. Então o Mint aqui é muito bom. Eu recomendo usar esse aqui. Aí pode dar Next. Esse aqui vai ser o método que você vai usar para dar merge. O Eduardo já vai explicar o que é. Tem vários tipos de métodos. Então é bom deixar no padrão aqui, que é o fast forward ou merge. Aí você pode passar. No Windows é muito bom você usar esse Credential Manager aqui, que quando você tem repositórios privados, ele fica muito mais fácil você configurar suas chaves para acessar esses repositórios privados. Então é bom deixar isso aqui marcado no Windows. No Linux é um pouco diferente, imagino que depois vai ser explicado também. Isso aqui pode deixar como está assim, não tem... pode deixar padrão. Padrão aqui também, essas coisas experimentais. E aí finalmente, depois de fazer esse processo inteiro, ele vai instalar. Mas demora um pouco, parece meio complicado assim, é muita coisa, mas deixando assim o padrão e trocando aquela parte do Notepad, tá bom demais já.
Então aqui eu vou Essa, desmarcar. Fala. essa parte do Notepad, você pode usar o editor de texto que você preferir aí a propósito. Não precisa ser o Notepad, não. A questão é, se você não alterar aquilo, ele vai colocar o V como editor padrão, e aí, se você não sabe Vim, você está lascado, basicamente. Então, só alterem aquela opção. Então é isso que ele falou mesmo, você pode usar o que você quiser. Então, aí eu não vou colocar aqui para dar launch agora, se você quiser você pode colocar, mas eu vou mostrar como você launch ele depois, como você inicia ele depois. Então, vou só clicar aqui em Finish e para executar aqui o Git, não o Git, mas abrir um terminal com Bash, que é um terminal para você executar comandos de Linux aqui de Linux entre aspas aqui no Windows. Você só vai aqui e começa a pesquisar. O seu, dependendo da sua versão do Windows, vai ser diferente isso aqui, mas é só a barra de pesquisa aqui. Você pesquisa por Bash. Aí é esse aqui, Git Bash. Aí ele vai. O seu deve estar um pouquinho diferente, que o meu é um pouco customizado, mas ele vai abrir essa janela aqui. Então você consegue fazer as coisas. Agora, a gente está aqui em uma pasta diferente. Ó. Se eu dar pwd aqui, eu estou nessa pasta aqui. Tem como você, além de abrir pela barra de pesquisa, você pode numa pasta aqui, sei lá, você tem o seu computador, você escolhe aqui a pasta que você quer, por exemplo, aqui o tutorial Git. Aí você pode clicar com o botão direito aqui e vir em Git Bash Here. Aí ele vai abrir aqui o terminal já direto nessa pasta aqui, fazendo isso pelo Windows, né? Então aqui você pode, você vê aqui, ó, estou nessa pasta aqui e é aqui que eu vou executar todos os comandos aqui do tutorial, por exemplo. Mas se você quiser, você também pode vir por aqui, ó, vir pela barra de pesquisa e você abre esse terminal aqui e você pode dar cd barra e barra tutorial git, é a mesma coisa, é equivalente, são coisas equivalentes. E CD é para entrar Beleza, no valeu. diretório, né? Tudo certo. A vantagem de usar o primeiro método é que você pode usar a interface gráfica para acessar os diretórios, aí só clica com o botão direito, abre ali mesmo. É o jeito que você costuma usar o computador, geralmente, né? Então, beleza. Então, para o Windows você tem todo esse processo. Para Linux, assim, muito mais simples. Provavelmente já vem instalado na sua distribuição. Caso contrário, é só você abrir o terminal e dar um desses comandos aqui a depender do tipo da sua distribuição. No caso, eu uso uma distribuição baseada em Debian, então vou dar o sudo apt install aqui. Install git. Tá lá. Aí vai instalar. E pronto, é simples assim. Não tem instalador gráfico frescurento no Linux. Mas, ok, tendo instalado o Git, vamos aos comandos dele, em que a gente vai aplicar o que nós vimos com o modelo do Git. Antes de mais nada, é bom a gente fazer uma configuração inicial, porque senão, depois que a gente já estiver usando, o Git vai reclamar e você vai ter que fazer essa configuração de qualquer jeito. Então, tendo o Git instalado, vocês podem abrir o terminalzinho do Git de qualquer maneira e usar esses comandos. Rádio, você tem que fazer isso também. Esses comandos... Eu vou até aumentar o negócio aqui. Esses comandos vão valer para todos os seus projetos Git, a propósito. Por isso que tem essa opção Global aqui. O Git você pode configurar cada projeto seu, cada repositório de maneira independente, mas algumas coisas é melhor fazer global, assim, tipo o nome do ramo principal. Vou colocar aqui git-config. É só copiar esses comandos. Global init.default branch. E aí você põe o nome do seu ramo principal. Geralmente, antigamente o pessoal costumava usar o nome master para branch principal. Hoje em dia isso está mudando e as pessoas estão começando a usar o main. Mas tanto faz que você usa. No geral é melhor seguir o que a maioria já está fazendo nesse caso, não tem vantagem nenhuma usar o master ou qualquer coisa. Então, você simplesmente dá esse comando e vai estar configurado.
Aí você tem que dar outros comandos aqui para configurar o seu nome de usuário e seu e-mail. Não se preocupe que você não precisa se conectar à internet para usar o Git, tá? Você só vai precisar se conectar para usar o GitHub. Mas esse negócio de colocar o nome e e-mail, desculpa, eu fui distraído por uma mensagem aqui. Mas esse negócio de colocar o nome e e-mail é importante, porque mesmo que você não esteja usando o GitHub ou Codeberg ou qualquer coisa, o Git sempre marca os seus commits com esse nome e e-mail. De modo assim que depois, se você compartilhar esse repositório com outra pessoa, ela vai saber te culpar pelos bugs, por exemplo, que foram introduzidos nessa versão. Eles vão olhar lá no repositório, no histórico, quer dizer que o negócio começou nessa parte aqui, quem que escreveu essa porcaria? Ah, foi esse cara, beleza. Mas se vocês querem usar o Git com o GitHub, é importante que, se vocês já têm uma conta no GitHub, por exemplo, ou no Codeberg, vocês usam o nome de usuário que está lá. Então, no meu caso, eu sou Eduardo TOGPI no GitHub e quer dizer, acho que é SPRP no GitHub e TOGPI no Codeberg. Então, vou colocar qualquer um dos dois. Config global. Meu username eu coloco Eduardo TOGPI, por exemplo. Desculpa, eu esqueci de colocar user.name, né? Eduardo TOGPI. Nori no Git. Sim, tem que estar no repositório Git para você fazer isso. Então, vocês podem até já dar um git init agora ou na próxima parte, quando eu for inicializar o primeiro repositório, eu faço a configuração de novo. Aí eu volto aqui. Mas global, achei que esse negócio ia ser global. Acho que tem que colocar o global primeiro, né? Global Exatamente. user.name. Sim. Perfeito. Agora deu certo. Então, esse vai ser o nome usado por padrão para assinar os meus commits em todos os repositórios que eu criar. E aí tem um e-mail também. Como eu falei, esse e-mail aqui é só para identificar os seus próprios commits e saber para onde as pessoas vão mandar os seus xingamentos quando você fizer um commit errado, né? Então, você coloca o seu e-mail. É importante que você, novamente, coloque o que já está no GitHub ou no Codeberg, se você já tem uma conta nesses lugares. Tem como, se você está preocupado com sua privacidade, para não querer que vaze seu e-mail, tem como você colocar um e-mail postiço aí, entre aspas, mas isso aí é uma outra história. Nesse caso, eu só vou colocar eduardotogpi@gmail.com, que é o que eu uso no GitHub, eu acho. E tá aí. E por fim, isso aqui principalmente se você está usando Linux. Se você usa Windows, naquele processo de instalação, você já teve que escolher o seu editor principal. Por exemplo, o Notepad, como o Murilo recomendou. Mas no Linux, como não tem aquele frufruzinho de instalação, você precisa dar esse comando caso você queira mudar o editor padrão. O meu editor preferido é o Nelvin, mas nesse caso eu vou colocar o mousepad. Aliás, vou até testar para ver se esse negócio está instalado. Está, ok, perfeito. Colocar o mousepad aqui e vai usar o meu editor. Eu li no ProGit que esse comando não funciona de maneira tão intuitiva no Windows. Você tem que colocar o caminho inteiro do executável para esse negócio funcionar. Mas enfim, mazelas do Windows, né? Vamos começar a criar o nosso primeiro projeto Git, né? E agora eu vou levar isso aqui para um canto. Colocar assim, enquanto eu vou fazendo a demonstração aqui no meu sistema operacional. Eu tenho essa pasta repositório exemplo que eu vou usar para criar o meu repositório no Git. Eu vou abrir o terminal aqui. E aí, no caso, se você estiver no Windows, você cria uma pasta dessa e depois clica lá em Open Git Bash Here, se eu não me engano. E tendo essa pasta e o terminal aberto, você pode dar o primeiro comando para iniciar um repositório Git nessa pasta. E você quer que o repositório Git fique na mesma pasta dos seus projetos, tá? Se isso não ficou claro bastante até agora. No caso, a pasta está vazia, mas eu vou dar o git init aqui, e ele vai falar initializing empty repository, não sei o que lá. No Windows, acho que você vai ver um arquivo .git aparecendo aqui.
Na Eu não sei verdade, como não é. vê, não. Ele fica escondido. Então, Ah, você fica só consegue escondido. ver que tá lá se você dá ls, menos LA na pasta. Eu acho que tem uma configuração no Explorer que dá pra ver isso também, se eu não me Tem, engano. mas tem que ativar, Enfim, né? enfim. É que eu não uso Windows, né? Então eu não sei como é que é esse negócio de arquivos ocultos no Windows, mas pelo visto é o mesmo sistema que é usado em sistemas Unix, né? Enfim, vai criar esse arquivo oculto aqui, e ele é oculto só porque geralmente você não vai ficar futricando o que tem dentro do repositório Git. Ele só vai ficar aí no fundo. Então, no Linux tem que apertar uma tecla aqui para mostrar o arquivo oculto. Então, o repositório está iniciado, criou esse ponto .git. Primeira coisa que nós podemos fazer é dar um git status, ou melhor aumentar isso aqui, né? A gente pode dar um git status. Isso é um comando que nós vamos usar bastante e ele serve para a gente se guiar assim dos nossos caminhos aí pelo Git. Por enquanto, como não tem nenhum arquivo nessa pasta, ele não listou nenhum arquivo aqui. Ele até dá uma sugestão: nothing to commit, ou seja, nothing to registrar. Cria ou copia os arquivos aqui e depois dê um git add. Pois é exatamente isso que nós vamos fazer. Aliás, o Git é bastante amigável no sentido de que para cada comando que você dá, ele dá uma resposta um tanto verbosa, assim, dando dicas do que fazer agora, né? Então, o Git não é tão difícil de usar, pessoal. Eu vou abrir essa pasta Tomato Life, onde eu coloquei os arquivos para servir de exemplo nesse repositório. Primeiro eu vou colocar só esse Tomato Life rule.py aqui. Isso aqui é uns arquivos de regra para o Tomato Engine, que eu não vou demonstrar aqui, mas fica aí de curiosidade. E se eu der git status de novo, olha o que aparece. Ele detecta que existem arquivos aqui, mas eles não estão sendo rastreados. Então, se orientem por essa figura aqui. Esses arquivos estariam cinza nessa figura, ou seja, eles não estão rastreados, o Git só fala que eles existem, mas não sabe o que fazer com eles. A gente quer que o Git comece a rastrear esses arquivos, ou seja, que ele comece a acompanhar as modificações deles. Então, nós podemos dar um git add rule.py e tomatolife, e esses dois arquivos são adicionados. Então, se a gente der git status de novo, ele fala aqui, ó, mudanças para serem registradas, new file, new file. Ele acabou de acompanhar esses arquivos, no caso corresponde ao Git olhando os arquivos aqui no staging area. Agora que a gente deu add nesses arquivos, eles vão para a tal da área de preparação, que é a iminência deles serem comitados, deles serem registrados. Mas para servir de exemplo também, já que eu esqueci de colocar nesse slide, eu vou criar um outro arquivo que é para o Git ignorar. Então eu vou colocar, ignorem esse comando aqui, não é importante, mas é só para servir de exemplo de um tipo de arquivo que você quer ignorar com o Git. Eu vou executar esse tomatolife. Tá, isso aí é uma simulação de automatos celulares com Tomato Engine. Mas vocês veem que depois que eu executo isso, gera essa pasta, né? Underline, underline, pycache, underline, underline. O que isso é? Isso é uma coisa específica do Python. Depois que você executa qualquer script em Python, ele cria essa pasta e ele vai colocar o tal do cache lá. O que é o cache? É um formato intermediário de arquivo que ele cria depois de executar pela primeira vez, de modo que se você executar esse negócio de novo, vai aparecer mais rápido, o programa vai executar mais rápido. Eu estou dizendo tudo isso só para dar um exemplo de que esse é um tipo de arquivo que pode ser ignorado em seu repositório, porque é uma coisa que vai, assim, uma coisa supérflua que o Python gera sozinho e vai ficar mudando o tempo inteiro. Então, se você quer compartilhar esse repositório com outras pessoas, no GitHub, por exemplo, no futuro, você não está particularmente interessado em mandar o PyCache também. Então, como nós podemos... Mas, por mais que você não esteja interessado, se a gente der um git status, ele vai detectar ainda que tem esse tal de PyCache, né? Untracked files aqui. Poxa, tem esse PyCache, eu não sei o que fazer com ele. A gente quer que o Git ignore esse arquivo e não nos encha mais sobre ele. Para isso, nós podemos criar um outro arquivo com o nome .gitignore. Ele vai estar oculto, né? Porque ele começa com um ponto. E nesse arquivo, nós podemos adicionar os nomes dos arquivos que nós queremos que o Git ignore. Isso funciona com expressões regulares também, viu? Então, você pode colocar a expressão regular que você quiser aí e vai dar certo.
Ainda No não. caso, eu só vou colocar PyCache mesmo para servir de exemplo, que esse é um arquivo que eu não quero considerar. Está salvo. Então, se eu der git status, olha o que acontece. O PyCache não está mais nessa lista de untracked files, mas agora tem o git ignore. Óbvio, né? Porque eu acabei de criar esse arquivo, mas a partir de agora ele não vai considerar mais o PyCache. Geralmente você quer acompanhar esse git ignore sim. E para o seu projeto, cada projeto pode ter um git ignore diferente. Então você quer compartilhar isso com outras pessoas. Então eu vou acompanhar as mudanças disso com o git também. Então vou dar um add git ignore. E aí está. Agora nós adicionamos todos os arquivos que nós queríamos que o git acompanhasse. Então está aqui, mudanças a serem registradas, git ignore, rule e tomato life são os novos arquivos. Se a gente quiser remover um arquivo dessa lista, para o git não acompanhar mais, você pode usar esse comando, git rm cat sei lá o que, tal como o próprio git te fala aqui, né? Mas no caso nós queremos registrar essas mudanças. E então, finalmente, podemos dar um git commit. E assim que você aperta Enter nesse git commit, o que, que ele faz? Todos os arquivos que estão na staging area, ou seja, que estão em verdinho aqui no git status, eles vão ser registrados. No caso, esses aqui vão ser registrados pela primeira vez, então eles vão ser copiados aqui na pasta .git. E depois que você dá o git commit, você percebe que vai abrir uma janela com o editor de texto que você escolheu. Se você está acompanhando isso aí no Windows, vai abrir com o Notepad. Se você está acompanhando no Linux, pode abrir com Nano, ou sei lá o que você escolher. Essa janelinha de editor de texto serve para você colocar a sua mensagem de commit. Que isso é uma outra feature do Git, que você deve, na verdade, a cada commit, a cada registro no seu repositório, você deve colocar uma mensagem legível, entendível assim, explicando o que você fez para esse commit. Claro que você pode colocar uma mensagem qualquer assim, mas é fortemente recomendado que você siga um padrão de colocar um título assim do que você fez, por exemplo, adicionei arquivos tomato life, rule e .git ignore. Você coloca esse título, aí você dá um outro parágrafo aqui para colocar uma descrição um pouco mais elaborada do que cada um desses arquivos faz, tal. No geral, com mais detalhadas forem suas mensagens de commit, melhor. Porque pensa aí, no futuro, você ou alguma outra pessoa vai querer investigar onde que um bug foi introduzido, por exemplo. Aí, a sua única maneira de se orientar nessa árvore de commits do Git, árvore de registros, assim, nesse histórico inteiro, ainda mais se o projeto for muito grande, é olhando as mensagens de commit. Então, você tem que fazer esse favor para você mesmo do futuro e colocar mensagens de commit boas. E quanto melhores, e quanto mais específicas, melhor. Mas, como isso aqui é só um tutorial, vou colocar um lorem y aqui. Detalhe que tudo que está com o hashtag no começo é comentário, viu? Isso vai ser ignorado, não vai aparecer na mensagem de commit. Então, depois eu posso só salvar isso aqui. Você salva sua mensagem, fecha e pronto. Ele dá uma mensagem de feedback para você saber o que acabou de acontecer. Isso aqui é o título da mensagem de commit que eu coloquei. E ele fala que 3 arquivos foram mudados, houveram 129 inserções, e por inserção é tipo caracteres adicionados em cada arquivo, né? Tem 129 caracteres aqui no total, que engraçado. Ele aí fala create mode, blá blá blá. Isso aqui só está dizendo em gitês que ele registrou esses arquivos pela primeira vez. Então é isso. Cumprimos o primeiro ciclo assim do Git, que é criar um repositório e registrar os primeiros arquivos. Conseguiram acompanhar isso, Natan e Rádio? Sim, deu para acompanhar. Sim. Perfeito. Rádio? Eu respondi ao mesmo tempo, eu disse sim também. Ah, perfeito, perfeito. Eu não tinha ouvido. Então tá ótimo. Vamos para a próxima etapa aqui. Agora que nós temos... Seria bom modificar também, né, o arquivo. De fato, poxa, bem lembrado. Bem lembrado. Muito bem lembrado.
Eu coloquei isso no plano da apresentação, mas acabei esquecendo de falar. Mas olha, para modificar o arquivo não tem segredo. Isso vai corresponder à segunda etapa aqui nessa figura. E esses slides a gente vai disponibilizar eles no site da CSL depois, né? Acho que quando a gente upar no library, já vai estar ali o site com esse tutorial de Git na descrição. Vocês vão poder se orientar por ele. Figuras é sempre muito bom, né? Para você modificar um arquivo e registrar essa modificação, não tem segredo, é o mesmo processo. Você modifica o seu arquivo normalmente, por exemplo, eu vou abrir esse Tomato Life aqui e mudar o cell size para 6. Aí eu salvo o arquivo, fecho. E depois de fazer isso, se eu der git status de novo, detalhe que isso aqui é depois do primeiro commit, tá? Se eu der git status de novo, ele vai falar que, olha só, eu vi que você modificou esse arquivo, hein? Você modificou esse arquivo e ele viu porque esse arquivo está sendo acompanhado, obviamente. A gente colocou ele no ADD lá atrás. Para você registrar essa modificação, e claro, você pode fazer um número X de modificações nos seus arquivos antes de finalmente decidir registrá-las em um commit. Mas é sempre bom você ser razoavelmente granular enquanto aos seus commits. Tipo assim que você faz uma modificação mais ou menos substancial, você já dá um commit, sabe? Não tentem flodar o seu histórico de commits, assim, tipo, dando um commit a cada modificação, porque vai ser mais difícil de navegar, mas principalmente tentem evitar acumular um monte de modificação e só depois dar um commit. Então façam os commits assim no intermédio. E é melhor você sobrar em granularidade do que faltar e tipo mandar um commit gigante de cada vez. Então nesse caso eu só mudei um cell size aqui no Tomato Life. Eu vou coisa estranha, não salvei o negócio. Git status aqui. Tá, o Tomato Life foi modificado. E... Olha, Murilo, você viu se eu apaguei esse Tomato Life? Porque ele sumiu daqui, né? Ah, não, tá aqui. Ah, deve ser um bug do meu navegador de arquivos. Era F5, era só apertar F5. Ah, tá certo, de fato. Enfim, vamos finalmente registrar essas modificações, né? Antes de dar o commit, é importante preparar cada arquivo, como está aqui na ilustração. Primeiro você faz a modificação, depois adiciona ele para a tal da staging area. Ele até fala aqui, git add to update what will be committed. Então eu vou dar um git add Tomato Life. E pronto, se eu der um git status de novo, changes to be committed, ou seja, a mudança, que é a modificação, já está na staging area, esse arquivo já está preparado. E se a gente der um commit agora, ele vai abrir nosso editor de texto novamente. E a gente pode colocar nossa mensagem de commit. Eu vou colocar, mudei o cell size para, sei lá, vou colocar só mudei o cell size, porque eu já nem lembro mais o que eu tinha colocado. Vou salvar aqui. E pimba, está registrado mais uma modificação. Então é isso. Mais alguma coisa que eu tinha esquecido de falar da última vez? Para a gente partir para o próximo slide. Natan, você conseguiu fazer uma modificação e registrar de novo aí? Ixi, nem tentei, não peguei programa não. Tava tentando mais prestar atenção aqui para depois tentar fazer. Ah, Mas tá eu certo. entendo, entender. Você quer tentar fazer agora, sim? Porque acho que a gente tem tempo, é pouca gente aqui, né? Ah, não sei. Tem arquivo Python, né? Não. Pode ser qualquer tipo de arquivo, tá? Ah, O Git funciona com literalmente qualquer tipo de arquivo. Pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, um áudio, literalmente qualquer coisa. Essa é uma das versatilidades do Git. Ele funciona para qualquer tipo de arquivo. Ele vai acompanhado nas modificações e tal. Então, você pode começar com um arquivo de texto, por exemplo. Criar um TXT aí, dar um add, depois commit e assim por diante. Mas se você preferir, você pode fazer isso depois. Tipo, esse vídeo vai estar disponível ali no library. Mas... acho que eu prefiro fazer depois mesmo, ver tudo que você tem para falar e depois tentar fazer com mais calma, assim e tal. Sábio. Tá, mas só se atente aí. Você pode fazer com qualquer tipo de arquivo. Não precisa ser Python não, tá? Você vai usar o Git
se você for fazer aquele projeto do Kotlin, você vai em Android lá, você vai usar o Git nisso também. Não se preocupe. Você use o Git para tudo. Use o Git para absolutamente tudo. Se você está editando uma imagem assim, use o Git. É É, extremamente útil. eu acho que pelo menos é meio estranho assim, quando você tá vendo pela primeira vez você ter um git add e depois ter que dar commit, né? Uhum. Eu pelo menos fiquei no início assim com essa dúvida, por que que já não é o commit direto, né? Sim, bom É ponto. uma das coisas. Será que dá para mostrar um exemplo? Por exemplo, modificando De um dar um, arquivo e e dando um modifica outro commit arquivo, direto, só né? que aí só dá um commit só de um arquivo, de um único arquivo, assim. Ah, sim, boa ideia, boa ideia. Vou fazer aqui no Tomero Life de novo. Vou mudar as dimensões para 200 para 200. Ótima ideia, Murilo. Deixa eu dar um git status de novo. Aliás, eu acho que vale a pena mostrar o que o git status mostra, tipo, logo depois de um commit. Isso aqui é o estado anterior, né? Eu podia simplesmente dar um git restore, assim, para, enfim. Se eu dar um git status, on branch main, nothing to commit, working 3 clean. O que isso quer dizer? Quer dizer que em relação ao último commit que nós fizemos, nada mudou. Então, o status o Git não identificou nenhuma modificação, assim, então tá tudo certo. Isso é o que vai acontecer depois de cada commit. Você dá um commit e cada vez que você der status, o Git sempre vai comparar em relação ao último. Então, tipo, ele não aparece aqui mostrando, tem uns arquivos untracked e tal, porque a gente já adicionou eles em um commit anterior. Não aparece que eu modifiquei o Tomero Life uma vez, porque ele sempre se baseia no commit imediatamente anterior, o commit mais recente, no caso, no seu ramo. A gente vai falar de ramo depois. Mas então é isso. Deixa eu limpar essa tela aqui. Vamos fazer o que o Murilo sugeriu. Olha só, por que tem esse esquema da tal da staging area, que de fato é uma coisa que parece meio confusa a princípio. Por que você não simplesmente modifica os arquivos e vai dando os commits? Porque a staging area serve para que você inclua modificações de vários arquivos ao mesmo tempo em um só commit. Porque imagina se você tivesse que fazer um commit para cada arquivo que você modifica. Seria muito chato, né? Então, o staging area é tipo uma fila de arquivos que você vai adicionando. Aí, quando você dá um commit, vai todo mundo de uma vez sendo registrado. Mas se você não adicionar um arquivo para essa fila, ele simplesmente não vai ser comitado. Ele não vai aparecer no registro. Então, olha só que bizarro que nós vamos fazer aqui. Eu vou fazer essa modificação no Tomero Life. Salvei aqui. Git status. Aí ele viu que o Tomero Life foi modificado em relação ao último commit. Agora eu vou modificar o rule. Nossa, muito grande esse negócio. Autor Eduardo Lopes Dias, não sei o que lá. Vou adicionar um comentário aqui. Por exemplo, teste, seja lá o que for. É só para modificar o negócio mesmo. Aí eu dou um git status de novo e ele vê que os dois arquivos foram modificados. Mas se eu quiser registrar somente uma das modificações, eu posso dar o git add em somente um deles. Eu dou git add rule.py e olha só o que acontece no status. Somente o rule.py vai ficar nesse changes to be committed. O Tomero Life, que eu não dei add nele, ou seja, não coloquei nessa fila de coisa para ser efetivada no registro, ele vai continuar lá. Tanto é que se a gente der o git commit, olha o que vai acontecer. Modifiquei rule. Vou salvar aqui. Pronto. Registrou a modificação do rule, mas não registrou do Tomero Life. Tanto é que se eu der git status de novo, o negócio continua modificado aí, tá vendo? Então, é somente aquilo que você coloca nesse staging area, nessa fila de coisa para ser efetivada no commit, que será registrado de fato. É para isso que serve. Dito isso, tem um atalho, que eu acho que vale a pena falar logo, tem um atalho para o caso onde você só modifica arquivos que já foram rastreados antes. Ou seja, nessa figura, suponha que a gente só modifique os arquivos verdes, ou seja, que o Git está olhando. A gente só modifica o A, por exemplo, que é nesse caso aqui embaixo.
a gente tem um atalho para mandar ele diretamente para um commit, ao invés de ter que dar um git add e depois git commit. Isso é uma coisa muito comum, tipo assim, pelo menos no meu caso, eu geralmente coloco a grande maioria dos arquivos que eu preciso num projeto e só vou editando eles, um depois do outro, assim, e toda edição que eu faço, eu quero registrar de uma vez só. Eu não quero deixar uma coisa para registrar depois. Você pode fazer isso. Talvez você queira organizar os seus commits de melhor maneira, assim, acho que fique melhor ter um commit para um arquivo, ter o commit para outro. Mas no meu caso, eu quase sempre prefiro fazer o seguinte: git commit -a. Essa opção A, todos os arquivos que já estão sendo rastreados vão direto para o commit. Você não precisa dar o add em cada um deles. Tanto é que se eu dar o -a aqui, já vai abrir meu editor de texto imediatamente. E eu vou colocar modifiquei o TomeroLife. Ops. Salvar aqui. E pronto, foi comitado. E se eu der git status de novo, beleza, aí você vê a vantagem disso, né? Porque ao invés de ter que dar git, add e tal. Mas detalhe que esse -a só funciona para arquivos que já estão sendo rastreados. Se você adicionar um arquivo novo aqui, por exemplo, se eu pegar esse TomeroLife, colocar um TomeroLogo aqui, esse negócio, um arquivo de imagem, só para mostrar que você pode colocar qualquer coisa no Git, viu? Funciona com arquivo de imagem, qualquer coisa aí. Ó, coloquei o TomeroLogo nesse repositório exemplo. Git status. Ele viu, nossa, tem esse negócio novo aqui, peraí. Agora eu vou modificar esses arquivos. Eu vou colocar um comentário aqui, teste, de novo, salvar. E nesse rule, eu vou, por exemplo, apagar esse teste e salvar de novo. Aí eu vou dar git status. Vejam que eles aparecem em categorias diferentes. Changes not staged for commit. Ou seja, esses dois arquivos estão sendo rastreados, porque a gente rastreou eles lá atrás, mas eles foram modificados. O Git detectou isso. Enquanto você não der um git add ou git commit -a, eles não vão ser comitados. E também tem nessa categoria separada o untracked files, que a gente nem adicionou a gente nem usou o add para o Git acompanhar. Então, o que eu queria demonstrar com isso tudo é, se a gente der o git commit -a, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar modifiquei TomeroLife e rule. Vou salvar aqui. Perfeito. Aí o que acontece? Cadê? Não foi registrado, porque o commit -a, ele só registra aqueles arquivos que já estão sendo rastreados. Então, para a gente adicionar esse arquivo, não basta o commit -a, a gente tem que dar um git add nele também. TomeroLogo, muito bem. E vamos dar o commit. Adicionei TomeroLogo. Muito bem, né? Agora, se eu der um git status, tá tudo em ordem. Não tem nenhuma modificação e o Git não detectou nenhum arquivo novo aqui. Então tá certo. Posso tirar uma dúvida rapidinho? Tira aí, cara. O que exatamente o git restore faz? O Git restore, eu vou te mostrar. Vou modificar um arquivo aqui, TomeroLife. Vou tirar esse teste. Ou seja, eu estou modificando ele em relação ao commit anterior. Deleta um arquivo também. Boa ideia, boa ideia. Vou até deletar esse negócio aqui, ó. Tchuf. Git status. Vixe, foi deletado o TomeroLogo. E o TomeroLife foi modificado. Se eu der um git restore no TomeroLife, volta porque estava antes. Ou seja, voltou esse comentário teste aqui. E se eu der um git restore no TomeroLogo, ops, tem que ser logo. Tá me trollando? Assim, não dá para dar o tab aqui porque o arquivo não tá mais aqui, né? Mas enfim. Se eu der um git restore, voltou. Olha aí, tá vendo? O restore faz isso. Pega o arquivo especificado por esse nome e retorna ele ao estado que estava no último commit. Tá, então ele restaura com base no que foi commitado, não com base no que está no staging area. Exatamente.
Exatamente. Tá bom. E muito bom você ter comentado isso, porque esse git rm cached, ele só tira do staging area. Ele não restaura a modificação, não. O restore vai tirar do staging area, obviamente, e vai restaurar para o commit anterior. Perfeito. Muito Muito bem obrigado. notado. Mais alguma? Por favor, mandem mais, porque eu sempre esqueço de falar alguma coisa, como vocês viram, né? Natan, tá tudo em ordem aí? Entendeu tudo? Tô entendendo, sim. Perfeito, perfeito. Então tá. Murilo, você tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar aqui que você lembrou? Não, acho que tá tudo certo. Ah, tá de bom tamanho, né? Ótimo. Ok, agora nós temos um certo número de commits. Como vocês viram, a gente deu commit algumas vezes e são registros diferentes que foram criados. Então, em algum lugar aqui nesse Git, existe uma árvore, uma estrutura de dados com cada uma dessas versões, cada um desses commits, desses registros. Como que a gente pode visualizar esse histórico? Existe um comando para isso, que é o git log. Ele mostra o seu histórico de registros com um bocado de detalhes aqui. Vou dar esse git log logo. E olha só, ele abre no... Não sei como é que é no Windows, mas aqui no Linux ele abre no less, de modo que eu posso scrollar aqui. No Windows eu não sei se é assim também, mas eu uso as setinhas, por exemplo, para scrollar e ver o histórico de commits. Se Mas você olhem usar o só, bash no Windows é a mesma coisa. vai abrir no less também. Perfeito, Sim. perfeito. Então, dando esse git log, a gente pode ver o histórico aqui de cada um dos commits que nós fomos acumulando. Esse nome estranho aqui é uma hash gerada a partir das suas modificações, que é uma coisa que identifica univocamente cada commit. Cada commit tem uma hash única. É que nem um CPF. Para o Estado brasileiro, você é identificado pelo seu CPF, né? Pois então, para o Git, ele identifica cada conjunto de alterações, cada registro, com uma hash dessa, que é uma string de caracteres aleatórios. Em cada um desses commits, nós temos informações como o autor, no caso, eu coloquei meu nome de usuário, meu e-mail, a data e o título de cada commit. Então, olhem só. Eu posso te interromper rapidinho, só para tirar outra dúvida sobre o Git Restore? Manda aí. Se... Caralho, agora esqueci. Calma. Um segundo. Pensa aí. Tá. Eu dei um git add no arquivo, e aí logo em seguida eu dei um git restore, assim, nesse arquivo. Sim. Qual que era a pergunta? Sumiram as modificações, viu? Não tem como... o Git não armazenou as modificações que você deu depois de dar o add, viu? Assim que você deu o Certo. restore, ele voltou ao original. Mas o add... calma. Então o git add ele não continua... O arquivo ele não continua na staging area com as modificações que eu tinha feito antes. Ele reseta. Reseta, exatamente. Ele reseta o que estava Entendi. antes. Entendeu? Tá. Então, tipo... Tá, entendi. Seja na staging area ou seja antes disso, fica tudo igual. Assim, Fica tudo igual. Tá. Fica igual ao último commit. Perfeito. Inclusive, a gente vai ver um comando aqui, ó, para você resetar todos, na verdade resetar não, e sim tirar do staging area todos os arquivos, mas sem excluir suas modificações, que é esse unstage. Pega todos os arquivos do staging area, tira eles do staging area, mas suas modificações continuam lá, então tá sussa. Certo. Ô, Eduardo, tem como você restaurar para um commit mais anterior do que o último? Tipo, alguns 3, 4 commits atrás? Claro, tem como você restaurar sim. Só que aí no caso, você não usa o restore do jeito seco, assim, sem argumentos. A melhor maneira de você fazer isso é você dar... A gente vai ver o git checkout aqui daqui a pouco, que é a maneira de você voltar para commits anteriores. Então você vê como que estava o seu projeto em versões anteriores. Extremamente útil.
Mas Da tá, hora. o que eu estava mostrando aqui é que tem esse git log, ele mostra o registro assim dos seus commits, a hora que eles foram commitados, tudo mais, a commit message completa. Só que isso aqui não é um formato muito amigável. O formato que eu gosto de usar é um pouco menos descritivo, mas muito mais compacto. Se a gente usar essas opções graph, all e oneline, o que cada uma dessas opções faz? O log, vocês viram, né? O log é o comando geral que serve para mostrar o histórico de commits. O graph vai gerar um gráficozinho dos seus commits, de modo que vai mostrar uma árvore de commits, que nem essa. Vai mostrar uma árvore parecida com essa no terminal. Vai ficar super fofo, vocês verão. E o all, ele considera todos os ramos. Porque, se eu não me engano, o git log, por padrão, ele só considera o ramo em que você está agora. No caso, nós estamos no ramo main, porque nós não criamos outro ramo. Mas se você der git log com a opção all, ele vai mostrar todos os ramos. E o oneline, ao invés dele mostrar todas essas informações, ele vai mostrar só o título do commit. Então, ó, pimba. Vejam só. Nós temos o histórico dos commits aqui. Ao invés de mostrar todo o nome do commit, ou seja, toda essa hash, nós temos só alguns primeiros caracteres da hash, que já é suficiente para diferir ela de todas as outras. Nós temos somente o título de cada commit message e mostra ainda qual é o nosso ramo e para onde a head está apontando. A head, eu acho que eu vou falar... Eu não sei se eu expliquei esse negócio direito naquele slide lá para trás, onde a gente falou do modelo do Git, mas, novamente, o head corresponde aonde que estão, quer dizer, corresponde ao estado que você está vendo aqui no seu sistema de arquivos. Depois eu vou mover essa head aí, vocês vão ver a diferença que isso faz. Na verdade, eu vou mover essa head agora. Então, vejam só. Vocês estão vendo que a head está apontando para o main, que é o nosso ramo principal. Todos esses commits aqui estão no ramo main, a propósito. Depois que a gente criar outro ramo, nós vamos ver que nesse canto esquerdo vai gerando um gráfico aqui, vocês vão ver que bacana que vai ficar. Mas todos esses commits pertencem ao ramo main. Vai aparecer o main no último commit que pertence ao ramo. Então vocês estão vendo que a head está apontando para o main. E se a gente quiser ver o estado anterior, um estado anterior dos nossos arquivos, a gente pode dar um git checkout. Checkout é para vocês lembrarem, assim, é uma expressão em inglês que quer dizer verificar, dar uma olhada. Então vamos dar uma olhada num commit anterior, por exemplo, aqui, ó, nesse commit. E aí, para você ir para um commit desses, vocês podem, inclusive, pegar só o prefixo que mostra nesse git log resumido aqui, né? Ele já identifica um commit. Aí, se eu dou aqui, ele vai falar esse tanto de coisa. Eu vou explicar isso aqui depois, não se preocupem. Tem um jeito mais eficiente de fazer isso do que selecionar e colar? Tem um jeito mais decente de fazer isso, sim. Contanto que você tenha criado tags ou tenha branches que correspondem a esses commits. Mas, de outro modo, não tem um jeito mais decente do que isso. Talvez até tenha um jeito de você usar pela commit message aqui, mas eu acho muito mais fácil copiar e colar aqui e pronto, Entendi. ele já vai para o ramo, sabe? Quer dizer, já vai para o commit certo. Certo. Não porque tem isso nada aqui... de autocompletion, assim. velho, se você usar o Z-Shell, acho que vai ter autocompletion. Se você usar o Fugitive no Vim, deve ter também. É que esse aqui é o jeito mais tradicional de usar o Git, que é pelo terminal mesmo. Eu não uso o Fugitive, não uso GUIs, não uso coisa nenhuma. Inclusive, a gente vai ter que falar isso aí pro Nathan depois. Então, eu mudei a tal da head. Ele mostrou todo esse falatório aqui, e eu vou explicar o que isso faz no próximo slide. Mas é só para mostrar o efeito do checkout. No final das contas, ele vai falar head is now at, não sei o que lá, mudei o cell size, que é o título da mensagem de commit desse commit.
Ah, aliás, vocês veem aqui o valor das commit messages, né? Imagina se não tivesse essas mensagens. Nossa, o que eu adicionei no commit 7D44B78, né? Complicado. Então, se eu der um git log all oneline graph, olha o que acontece. Vocês veem que continua o branch main aqui, porque esse é o último commit que faz parte do ramo, mas eu movi a tal da cabeça. Essa palavrinha head, ela simplesmente indica qual commit nós estamos visualizando. Então, olhem só. O Tomato Life e o Rules estão exatamente como eles estavam nesse commit. Como as mudanças foram muito pequenas, acho que não dá nem para vocês se convencerem disso. Mas se convençam com o seguinte, que eu tinha adicionado o Tomato Logo aqui nesse último, né? E o Tomato Logo sumiu, porque realmente todos os arquivos aqui voltaram ao estado que estava nesse commit. Isso é uma das grandes vantagens aí do controle de versão. Dá para você realmente acompanhar todo o histórico e tal. O Git Restore eu já expliquei, porque o Rádio perguntou. Que beleza. Se eu quiser voltar para o ramo main, a gente pode dar git checkout main. E tá lá, viu que voltou o Tomato Logo aqui, né? Ele ficou guardadinho lá, ele ficou só guardadinho no repositório Git, e ele não estava sendo mostrado porque a gente não estava no commit onde ele foi adicionado, né? Agora se eu der um git C de novo, droga, desculpa, eu tô lembrando dos meus aliases aqui no Git. Aí se eu der um git log blá 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 de novo, vejam que o head está no main e voltou o Tomato Logo, olha aí que beleza. Então tá aí a demonstração do checkout. Agora, alguma dúvida até agora? Não, de boa. Tudo certo. Perfeito, perfeito. Então. Agora, mostrar para vocês, já que eu mostrei um desses comandos longos aqui com várias opções, fazer uma coisa um pouco menos ortodoxa, e ao invés de falar de branches logo, eu vou mostrar os aliases em inglês, né? Os atalhos. Alguns comandos no Git, dependendo do nosso workflow, dependendo do nosso ritmo de trabalho, do que a gente prefere visualizar no Git log, ou sei lá, qualquer outro comando, nós vamos usar alguns comandos com várias opções o tempo inteiro. Aí, às vezes, é muito inconveniente ficar lá com git log, _all, _online, toda vez que a gente quer ver uma ilustração boa, bonitinha dessa. Então, o Git sabe que isso é complicado e para isso que existem os tais dos atalhos. Você pode configurar os atalhos com um comando desses, e aí você faz o seguinte, vou até colocar git config global alias ponto, e aí o ponto, depois do ponto, é o nome que você vai dar para o seu atalho. No caso, eu vou criar esse atalho aqui, que é o C. Você pode colocar o nome qualquer aqui, tá? O nome que você preferir, que faz mais sentido para você. Coloquei o C, e aí você coloca, entre aspas únicas, o comando do Git que corresponde ao atalho que você quer criar, mas sem colocar o Git. Vocês lembram que em todos esses comandos a gente sempre foi Git isso, Git aquilo, mas na hora de criar o atalho, vocês colocam só o comando dentro do Git, ou seja, o log all oneline graph. Pronto. E agora, qual é o efeito disso? A palavra mágica C foi associada a todo esse comando do Git, de modo que se eu der um git C, aí que beleza. Muito mais rápido, né? E eu uso isso o tempo inteiro. Esse é um dos meus aliases preferidos. Tem outros aliases que eu recomendo. Todas as configurações num arquivo? Sim, fica tudo num arquivo. Especificamente, se você fica usando esse global, esse arquivo vai para a sua home, olha aí que beleza, né? Vai para a sua home e fica nesse ponto git config. Certo. Você pode modificar as coisas através do git config diretamente também, não tem problema. Ok. E aí, se eu não passo global, essa configuração, ela fica... Ela fica aqui, só nesse repositório. Eu vou até dar uma trolladinha, git config alias.last
Ou seja, eu vou aplicar esse atalho aqui, mas sem colocar o global. alias.last log -1 head. Git status. Eu achei que ia aparecer um arquivo .gitconfig aqui, né? Mas agora eu não sei. Ele fica Boa dentro pergunta. da pasta do Git. Ó, se Fica você dentro da abrir a pasta do Git. pasta do Git, tem um arquivo chamado config. Ops. Config. Tá lá, aí, tá vendo? Se você. De fato, faz todo sentido. Se Formidável. você não dá o global, o atalho ou qualquer coisa, qualquer configuração, você pode configurar até o seu username e e-mail com base em repositório. E é isso que eu faço, na verdade. Eu uso o Codeberg e o GitHub. Para os repositórios GitHub eu uso uma coisa, para o Codeberg eu uso outra. Mas então, essas configurações de atalho, assim, eu recomendo você colocar global mesmo, porque é coisa que você vai usar em todos os seus repositórios. E, aliás, não sei se eu deixei claro, mas você pode ter vários repositórios Git no seu computador, tá? Você pode ter um para o seu projeto de Python, do Tomato Engine, por exemplo, um outro para o seu projeto em LaTeX. Eu recomendo muito vocês testarem, escrever em LaTeX usando o Git, é extremamente útil, muito melhor do que um overleaf da vida, na minha opinião. Apesar de que é uma coisa mais avançada, assim, enfim. Vocês podem ter vários repositórios Git no seu computador, não é limitado só a um. É isso que eu queria dizer. Enfim, eu configurei esse atalho aqui. E o que esse atalho faz? Git last. Ele literalmente só fala qual foi o último commit. Qual foi o... ele só fala qual foi o... Na verdade, o commit... Deixa eu verificar aqui, porque eu não costumo usar tanto esse atalho. Vou colocar esse outro commit e ver o que o last mostra. Dei o checkout aqui, vamos ver o que o git last faz. Mudei o cell size. Sim, então ele... Deixa eu dar um git c de novo, né? De fato, o last, ele mostra as informações de log do commit no qual a head está, o commit que você está olhando aqui no seu sistema de arquivos. Então é isso que faz. Como eu falei, isso aí não é uma coisa que eu costumo usar tanto. Mas, pois outro útil é esse tal de unstage, em que ele simplesmente pega todos os arquivos que estão no tal do staging area, ou seja, que você deu ADD para eles, ou que eles já estão sendo acompanhados, não foram modificados. E os arquivos que você deu ADD, eles vão para staging area. Se você dar esse unstage, se você configurar esse atalho, vai voltar todos os arquivos vão sair dessa staging area. Vou dar esse exemplo aqui. Deixa eu... Assim, para ficar melhor. Git status. Já estou no main, né? Tem que configurar o negócio primeiro, né? Git config global alias.onestage reset head. Então, se eu der um git status aqui, não tem nada. Mas se eu tirar esse arquivo, quer dizer, essa linha, está modificado. Aí se eu der um add, Tomato Life, beleza. E se der um git unstage changes after reset, aí o que acontece? Ele volta a ficar unstage. Eu esqueci de mostrar o git status depois do add, né? Mas só para fim de demonstração. Esse M que apareceu no começo do output? Quer dizer modified. Certo. É isso. Eu poderia adicionar um arquivo novo aqui, aí dar um add nele, e depois dar unstage, aí ele não vai ser mais rastreado. Enfim, isso aí é só para você tirar todos os arquivos que estão na staging area da staging area. Git status. Agora eu vou até restaurar aqui. Git restore Tomato Life. Tá lá. Muito bem. Agora vamos falar da parte de ramificações, que é uma das partes mais poderosas do Git, mas pode ser um tanto complicada. Então, deixa eu
só ver qual é a ordem dos slides aqui. Muito bem. Vocês veem por esse git-c que todos esses commits pertencem a um único ramo, o tal do ramo main. Tanto é que não tem nenhuma ramificação aqui. Tipo, é como se fosse só um caule assim da planta, que é o nosso histórico de modificações. Mas, para a gente criar uma ramificação, e qual é a utilidade de uma ramificação? Através de uma ramificação, a gente pode ter duas linhas de desenvolvimento paralelamente, assim. Então, tipo, se eu quero introduzir mudança em uma parte do código, mas não quero... se eu quero introduzir mudança numa parte do código, mas não quero alterar uma outra parte, às vezes vale a pena você introduzir um branch. E depois, a parte estável, assim, continua no main, continua no branch principal, e quando você finalizar de implementar as modificações, depois de vários commits, um branch pode ter um número X de commits, assim, você dá um merge, e aí ele combina em um só commit no main. Então, agora eu vou criar um branch. O comando para você criar branches é usando git branch. Branch quer dizer ramificação, e o nome do branch. Então, vou colocar branch 1, ou melhor, vou colocar ramificação galho 1, por exemplo. Git-c. Aí, se eu dou um git-c, você vê que o galho 1 aqui foi criado. Mas vejam só, se eu der um outro commit, eu vou... teste, eu vou colocar lorem y aqui, ao invés. Lorem y. Beleza. Agora eu vou dar aquele atalho marotíssimo, git commit. Vou aproveitar para mostrar um outro atalho para vocês. Se vocês não querem escrever mensagens de commit muito longas, vocês podem dar -a, -m, ou simplesmente -am, e o nome, o título do commit. Que aí você não precisa nem abrir o editor de texto, assim é mais rápido. Aí eu coloco, por exemplo, mudei comentário. E pronto, novamente, esse negócio só funcionou porque o Tomero Life, que foi o arquivo que eu modifiquei, já estava sendo rastreado, vocês lembram disso, né? Mas se eu der um git-c, olha o que acontece. O galho, a ramificação main é atualizada, mas o galho que eu criei fica para trás. Por quê? Porque quando você usa o git branch, ele não muda a cabeça, a head aqui, para o galho automaticamente. E é só o commit que tá sendo visto por essa tal de cabeça que você, de fato, consegue modificar. E é somente a isso que as modificações se referem. Então, o que foi atualizado é o branch main, porque eu não dei um outro comando para mudar o branch. Mas vamos resolver isso. Se eu der um git checkout galho 1, olha o que acontece. Eu dou um git-c, a cabeça vai para esse galho, o head vai para esse galho, e volta aqui, #teste, porque o galho aqui ficou com o commit anterior. Agora eu vou fazer uma outra modificação, e ao invés de colocar teste aqui, vou colocar lorem y2 aqui embaixo, por exemplo. Já estou pensando o que eu vou falar depois, na parte de merge conflicts e tal. Se eu der um git status, você vê que foi modificado. Vou dar um git commit am. Adicionei comentário. Dou um git c. E olha aí o que aconteceu. Depois que a gente adicionou o nosso primeiro commit nesse galho 1, nesse outro branch, houve uma divergência. Olha só. Tinha o main, que partiu desse commit 69, sei lá o que, do Tomero Logo. E agora tem o galho 1, que também partiu desse mesmo commit. E você vê que isso é até ilustrado pela ASCII art aqui do terminal, né? Tipo, olha só. Os dois têm um ancestral comum, mas divergem. Enfim, nós temos essas duas ramificações que divergem. Como eu já mostrei, para mudar de um galho para outro, para mudar de uma ramificação para outra, a gente pode usar o checkout usando o nome da ramificação como destino.
E aí o checkout muda a tal da head para esse galho, ou seja, é ele que a gente está visualizando e modificando. A gente também pode usar outro comando, que é o tal do switch, quer dizer, que é o tal do git switch. E isso serve especificamente para mudar entre galhos. E aí dá git switch main, git c, e ok, nós estamos no main agora. Aliás, vou ficar usando prolificamente esse git c, viu? Porque eu acho o git log intancável. Por isso que eu tive tanta pressa de colocar esse alias logo, porque é o meu favorito. Enfim, agora nossa rede está no main. Nós podemos ainda usar o git switch c para criar um atalho e já mover a rede para esse atalho recém-criado. Então, por exemplo, eu vou dar um checkout. E aí eu vou mostrar o que acontece quando você muda a cabeça que você está usando para visualizar para um commit em que não está em nenhum, não está no começo, quer dizer, não está no topo de nenhuma ramificação. Esse nominho aqui das ramificações, ele só aparece no último commit que pertence a ela. Mas se a gente for a um commit anterior, que assim, vocês veem que tanto o galho 1 quanto o main tem todos esses commits como ancestrais, né? Que pertence a tanto o galho 1 quanto o main. Mas se eu der um git checkout para cá, ele vai mandar toda essa mensagem: You are now in detached head state, blá blá blá. Se eu ver aqui, vê que nós estamos em um commit que não pertence ao topo de nenhuma ramificação. E aí, qual é a consequência disso? Para a gente realizar um outro commit a partir desse, nós temos que batizar essa ramificação aqui, entendeu? E para isso a gente já pode usar o git switch c, que, como eu falei, cria a ramificação, dá um nome para ela e já te coloca nela. Se a gente fizer alguma ramificação aqui e tentar dar um commit, o Git não vai deixar, porque ele só deixa dar o commit a partir do último commit de sua respectiva, de cada ramificação, entendeu? Então, tipo, se o head não está olhando para nenhum ramo, ele não vai deixar dar o commit. Então, se eu der o git switch c e batizar esse commit para galho 2, olha o que acontece. Agora tem um outro galho, um outro ramo, e dessa vez que parte a partir desse commit. Deixa eu modificar essa regra aqui, por exemplo. Vou adicionar uma linha e colocar um lorem y aqui. Está modificado. Git status. Ok, foi modificado, tudo mais. Posso dar simplesmente um git commit am para já incluir a mensagem de commit rapidão e não ter que ficar dando um add. Novamente, isso é só um atalho. Adicionei comentário a rule.py. Agora nós temos 3 galhos aqui. Todos eles partem desse ancestral comum adicionei tomeiro logo, mas esse é na verdade, todos eles divergem a partir desse único ancestral comum, tá? Às vezes esse desenho aqui é meio enganoso. Mas, tipo, só tenham em mente que o único lugar onde tem commit mesmo é que está marcado por asterisco. Então, isso aqui, ó, essa coisa no meio em que encontram esses 2 ramos, isso não é um commit. O commit ancestral deles, de fato, é esse. Espero que isso não seja muito confuso. Tá dando para entender até agora? Tá sim. Sim. Perfeito. Então, agora que nós já temos 3 galhos, eventualmente a gente vai fazendo modificações aqui num dos galhos tal, e eventualmente nós queremos que as modificações que fizemos em um dos ramos seja incorporado no ramo main, que é o nosso principal, que as pessoas vão usar mais frequentemente. Para isso nós usamos o git merge. E o merge faz o que está ilustrado nessa figura aqui, ó. Nós temos 2 galhos aqui, tipo, partindo de 2 commits. Se eu estou no branch 1 e dou um git merge main, e o main é a especificação de para qual ramo eu estou querendo mesclar.
ele vai tentar produzir um outro commit a partir desses dois ancestrais. Ele vai combinar as modificações de cada um desses commits. Acho que isso não é difícil de entender. Então, só vou demonstrar aqui para vocês. E dependendo do resultado, nós vamos falar de coisas diferentes. Então, vou dar um git merge. Eu estou no galho 2, no caso, né? Como vocês podem ver. Se eu dar um git merge main, ele já vai abrir o editor de texto, porque o fato de você dar um merge, quando você dá um merge, você está criando um commit. Então, você tem que colocar uma mensagem de commit também, por isso que abre o editor de texto. Ele já coloca uma coisa por padrão aqui, merge branch main into galho 2, que é de fato o que a gente está fazendo, né? E deu certo. Ele criou esse novo commit. Tanto é que se a gente vê pelo git C, olha o que acontece. Tinha o main e o galho 2 antes, que todos vieram desse mesmo commit, mas aí eu peguei o main e mergi ele com o galho 2. Então, as modificações em relação ao ancestral comum que estavam nesse main foram incorporadas aqui pelo galho 2, junto com, claro, as modificações que estavam nesse commit anterior do galho 2, que está representado aqui. Então, esse commit tem dois ancestrais, que são esses dois aqui, o do main e o que estava no galho 2. Tanto é que se a gente vê aqui, ó, a gente tem as duas modificações, né? Antes, no main, estava esse lorem ipsum, a modificação que a gente fez em relação a esse. E no galho 2, a gente tinha adicionado o lorem ipsum no rule.py. Então, desse modo, o Git conseguiu automaticamente consolidar as duas modificações, porque elas são compatíveis. Entendeu? Tudo certo? Tudo certo. Muito bom. O que acabou de acontecer é o que a gente chama de fast forward no Git. Por quê? Quando você pede para mesclar dois ramos, duas coisas podem acontecer. Pode acontecer o tal do fast forward e um conflito de merge, que é o tal do merge conflicts. O fast forward ocorre quando as mudanças em relação ao ancestral comum são compatíveis. E nesse caso, de fato, são, né? Porque no galho 2 eu modifiquei esse arquivo e no galho 1 eu modifiquei esse. Então, tipo, as duas mudanças podem existir ao mesmo tempo, digamos. Uma não substitui a outra. Nesse caso, o Git é inteligente o suficiente para simplesmente combinar suas modificações de maneira automática. Nesse caso, é muito óbvio que isso é possível, mas o Git é bastante esperto, assim. Tipo, tem muitas vezes que você acha que vai dar um merge conflict, mas não, ele sabe o que você quer e combina as modificações. Inclusive, eu poderia ter modificado o mesmo arquivo em ambos os commits, quer dizer, em ambos os galhos. Poderia ter adicionado o lorem ipsum aqui antes e ter descomentado isso e comentado essa outra parte em outro commit. Mesmo assim, ele ia conseguir mergir, porque aí o commit filho teria o lorem ipsum e teria o tal do board start aqui. Acho que é bom demonstrar isso, né? Deixa eu ver o status. Git status. Opa, git C. Eu vou então criar um outro branch. Git switch C, galho 3. Agora eu estou no galho 3. O negócio está começando a ficar um pouco grande aqui, esse histórico de commits, mas é assim mesmo. E eu vou modificar o mesmo arquivo em dois lugares. No galho 3, eu vou descomentar isso e comentar isso. Na verdade, só vou descomentar essa parte para ter certeza que não vai dar um conflict, não sei, né? Vai saber. Git status, ok. Eu vou dar um git commit am também, para criar um novo commit pelo atalho marotinho, que eu mostrei lá atrás. Descomentei board.start. Aí eu vejo aqui. E beleza, o galho 3 está aí.
Se eu voltar para o galho 2, dando git switch galho 2, vocês veem que estava do jeito que estava antes, né? Eu tinha descomentado isso no galho 3. Agora o que eu vou fazer é mudar esse comentário para lorem ipsum sic dolor, acho que é assim. E se eu dou um git status, foi modificado, vou dar um outro commit. Atualizei comentário. E ok, agora o galho 2 e o galho 3 divergem. Mas se eu der um git merge galho 3, vai aparecer, claro, a mensagem de commit e tal. Eu simplesmente vou fechar, porque eu vou usar essa mensagem de commit padrão. E dá tudo certo. Ele consegue, ainda assim, ele consegue consolidar essas duas modificações. Tá vendo? Fica lorem ipsum sic dolor e o borg start descomentado aqui. Vocês perceberam a mudança, né? E isso que vai acontecer, eu acho que na maioria das vezes que vocês derem merge assim nos branches. Tudo certo? Entenderam o que o Git fez aí? Ele simplesmente combinou as mudanças. Tudo certo? Tudo certo. Qual que é o critério do Git para fazer esse merge dos arquivos no commit final? Assim? Tipo, ele tem várias estratégias. Linha? Se eu coloco algo no começo da linha num e algo no final da linha no outro, ele consegue? Cara, às vezes consegue. O Git tem várias estratégias para identificar como consolidar mudanças feitas separadamente. Assim. Ele tem várias estratégias para isso. E, francamente, eu não sei quais são todas as estratégias. Tipo, depois de usar Git por um bocado de tempo e me deparar com merge conflicts em um caso e fast forwards no outro, eu meio que já tenho uma intuição para isso, mas eu não sei te dizer qual exatamente são todos os critérios. Entendi. Então, Certo. Enfim, eu ia falar uma coisa meio perigosa aqui. Eu ia dizer, olha, se deu um merge aqui e criou um commit que você não queria, tipo, poxa, não era o que eu esperava, eu queria que fosse diferente. Aí você pode modificar o histórico, mas eu não vou nem falar que você pode fazer isso, porque isso é perigoso. Modificar o histórico do Git é meio sus. Ainda mais se você está trabalhando em um projeto colaborativo com outras pessoas. Se você modificar o histórico, vai aparecer alguns e-mails te xingando fortemente, assim, sabe? Isso é complicado, porque aí você está modificando a história, você está reescrevendo a história para todo mundo. Então, eu recomendo você nunca fazer isso. Se der um merge, assim, que você disser, não, isso aqui está errado, é melhor você simplesmente ignorar esse commit, criar um outro galho e seguir por esse. Existem comandos para modificar a história aqui do Git, mas geralmente eles são mais destrutivos do que ajudam, se a pessoa não sabe muito bem o que está fazendo. Então a gente nem vai abordar nesse tutorial. Não vamos nem abordar esses comandos. Então, eu nem usei essa figura aqui para mostrar o que eu fiz nesse merge, porque foi realmente simples, né? Nós temos dois galhos aqui, a ramificação principal, que é essa, supondo, nessa direita, e a ramificação 1, branch 1, que a gente criou com o git switch C. A gente modificou o arquivo A em uma, modificou o arquivo B em outra, aí você dá um git merge, tá tudo certo. As modificações são compatíveis. No entanto, elas nem sempre serão compatíveis. E nesse caso, nós vamos nos deparar com merge conflicts. Isso vai ocorrer se nós modificarmos o mesmo arquivo no mesmo lugar em diferentes commits. Em diferentes ramos, melhor dizendo. E aí, nesse caso, o Git vai avisar que tem um conflito de merge, ele não conseguiu resolver isso sozinho. Ele vai modificar o seu arquivo colocando isso aqui, ó. Ele vai escrever head, tipo assim, o que você está olhando agora, e o branch, no qual você estava tentando fazer a mescla, tentando dar o merge, a versão que está agora e a versão que está no outro. Ele coloca isso de comparativo em todas as mudanças incompatíveis que você colocou no arquivo, e você
é obrigado a pegar o arquivo e ir corrigindo essas mudanças uma a uma, porque nesse caso o Git não sabe o que fazer. Você tem que especificar quais das alterações vão superceder as outras. E é muito importante que você faça isso aqui tudo, porque isso realmente modifica o arquivo. Então, tipo, se você esquecer de tirar um head e outro branch, assim, e tentar executar esse arquivo depois, está lascado, porque isso aqui vai dar erro de sintaxe no Python, por exemplo. Mas, felizmente, o Git te avisa quando dá um merge conflict, e você pode ir acompanhando pelo Git status cada lugar onde deu o conflito. E aí, depois que você resolve o conflito em cada arquivo, você vai dando um ADD neles, até que finalmente dá o commit. E é o que está ilustrado nessa figura aqui. Eu criei um branch, modifiquei o arquivo A de um jeito, ou seja, deixei ele amarelinho. No outro branch, eu modifiquei ele, deixei vermelho. Aí eu tento dar o merge. Para o branch 1, não dá certo. Nós temos o merge conflict. E aí, nesse caso, eu tenho que mesclar essas duas modificações. Você pode fazer o que você quiser, assim. Você pode simplesmente apagar, você pode apagar todas as todas as modificações que você fez no branch 1 e deixar só as que você colocou no main, ou vice-versa, ou pegar um pouco de cada, assim. Isso aí fica a seu critério mesmo. De qualquer modo, eu coloquei esse arquivo laranja para mostrar que ele veio do amarelo e do vermelho. E depois que você terminou de consolidar o arquivo laranja, você dá um ADD nele, você dá um ADD em todos os arquivos que você terminou de consolidar e dá um commit, e aí, pimba, ele termina o merge. Então, vamos tentar dar um merge conflict para mostrar isso na prática, né? Deixa eu ver como estão as coisas aqui. Git status, Git status, onBranch galho 2, nada de errado. Git C, eu estou no galho 2 agora. Eu vou criar um outro galho, galho 4. Agora vai ter o galho 2 e galho 4. Espero que não fique confuso esse negócio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o TomaroLife, e agora que eu estou no galho 2, eu vou colocar galho 2 wins, por exemplo. E dar um commit. Vou dar um commit, vou colocar o que eu modifiquei, galho 2 wins, por exemplo. Não, na verdade estou no galho 4, né? Putz, melhor colocar galho 4 antes que isso fique muito confuso. Galho 4 wins. Perfeito. Aí o que temos aqui? O galho 2 ficou para trás, o 4 avançou um commit. Agora vamos dar um git switch galho 2. Tá certo, né? Eu coloquei galho 4 wins, perfeito. Agora eu vou pegar aqui e colocar galho 2 wins. Git status, modifiquei o arquivo, muito bem. am galho 2 wins como mensagem de commit. Agora, se a gente ver nossa árvore, nós temos aqui o galho 2 e o galho 4. Se a gente tentar dar um merge, conflito, tá vendo? Ele tenta fazer o merge automaticamente, mas como a gente modificou os dois arquivos no mesmo lugar, não teve jeito. Então, ele abortou o merge. Se a gente der o git C aqui, ó, a gente continua no galho 2. Nenhum commit foi criado. Mas o que aconteceu foi, se a gente der um status, ele vai falar que you have unmerged paths, porque ele parou no meio do merge, e ele vai falar quais foram os conflitos. Você pode, claro, dar um git merge --abort para esquecer que isso aconteceu assim, ou você pode resolver o problema manualmente. Ele vai falar aqui unmerged paths, que é onde exatamente deu os conflitos, e vai falar que ambos foram modificados no TomaroLife.py. Outro conflito que pode dar é que você deletou o arquivo em um e modificou ele em outro, por exemplo. Isso é outro conflito. Mas vamos tentar resolver esse conflito. Se eu abrir esse arquivo, olha o que acontece. Aparece isso, o Git que escreveu isso no meu arquivo. Ele está falando, o head está aqui, e é assim que está no galho 4. Lembrando que
o que eu tentei fazer para dar esse conflito de merge foi mesclar o galho 2 com 4. Então eu estou no galho 2 agora, por isso que o red está aqui. Então galho 2 wins, enquanto que no galho 4 está assim. A gente vai ter que resolver esse problema. Vamos tentar criar paz no universo, né? Vamos colocar galho 2 ama o galho 4. Muito bem. Conflito está resolvido. Se eu der um git status de novo, ainda vai marcar aqui, ambos foram modificados, tal. Mas agora que eu já consolidei as modificações, eu posso finalmente dar um git add no TomaroLife para marcar para o git que esse arquivo já foi, o conflito nesse arquivo já foi resolvido. Pronto. E se eu der status de novo, changes to be committed, perfeito. All conflicts fixed, but you are still merging. Ou seja, eu resolvi todos os conflitos, mas esse arquivo ainda está na tal da staging area. Para efetivar o commit, eu finalmente dou um git commit. Eu vou colocar galho 2 ama galho 4. Salvar isso. E perfeito. Se eu dou git C, está consolidado. Meu arquivo está exatamente como eu deixei. Então é isso. Tendo dito sobre merge conflicts, não tem mais nada que a gente acha fundamental apresentar sobre o Git. Tudo que a gente apresentou até agora é só o, tipo assim, não teve nenhuma enrolação, nenhuma encheção de linguiça, é só as coisas mais fundamentais do Git. Você vai precisar de cada uma delas para usar o programa fluentemente. Mas já são 4 horas, passei 2 horas falando aqui, mas eu acho que foi bastante produtivo, deu para apresentar bastante conteúdo.